Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou o professor Luiz, professor de História, e vamos para mais uma aula, né? A nossa aula de hoje vai ser justamente a introdução ao estudo da história. Vamos entender um pouco sobre, o estudo da história. Por que estudar história? Então, na nossa aula de hoje, nessa introdução ao estudo da história, nós vamos entender sobre o que é história, a função do historiador, o que faz um historiador. Vamos entender o que é um processo histórico e também tentar entender a função da história, para que serve estudar história e também estudar o que são fontes históricas. Então, esses serão os pontos abordados na nossa aula hoje. E aí, o que é história? E qual é a função do historiador? Né? Então, por que e para que nós estudamos história? Nós estudamos história, porque ela, antes de tudo, ela é uma ciência, e é uma ciência que estuda os seres humanos, as ações dos seres humanos, aquilo que os seres humanos fazem, sobre a natureza, no tempo e no espaço. São as ações dos seres humanos, e da natureza no tempo e no espaço. Então, isso é a história. Além de tudo, a história ela envolve as realizações humanas, ou seja, aquilo que os humanos realizam, as ações humanas, aquilo que nós realizamos, as transformações naturais, as transformações sociais, e aí as transformações naturais são aquilo que são transformados na natureza, as transformações da natureza, e as transformações sociais, que é aquilo que muda na sociedade, ou seja, no comportamento humano, aquilo que foi mudando ao longo do tempo no comportamento das pessoas. Assim como também a história, ela também estuda as permanências. Além das transformações, ela estuda aquilo que pouco mudou ao longo do tempo. E o historiador? Qual a função do historiador? Então, o historiador ele tem como função investigar e interpretar as ações humanas, que ao longo do tempo provocaram mudanças, mas também que provocaram continuidades. E isso em vários aspectos da vida pública ou privada de nós, seres humanos. E aí essas mudanças ou essas continuidades podem ser na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas formas de ver e de sentir o mundo no cotidiano. E agora que nós já sabemos que a história ela é uma ciência que estuda as pessoas, que estuda os seres humanos e a natureza no tempo e no espaço, aí agora vamos entender qual a função da história. Para que serve a história? Para que estudar história? Então, a função da história é principalmente nos auxiliar a conhecer o passado e assim compreender melhor o presente. Então, ao estudar história, a gente tem que sempre fazer esses dois movimentos, passado e presente. Esses dois não podem estar separados no estudo da história. Então, a gente vai estudar o passado para compreender, para entender melhor o nosso presente. Desse modo, nós nos tornamos mais capazes, mais conscientes de agir para transformar a sociedade. Então, a história ela vai nos servir para dar consciência, aos seres humanos do seu poder de transformação da realidade. Então, a gente estuda o passado para compreender o presente e assim tomar consciência do nosso papel, da nossa importância como agentes transformadores da nossa realidade. Então, a gente precisa se apropriar
desse conhecimento da história, ou seja, do conhecimento do passado, para a gente compreender a nossa realidade hoje e assim poder ter como agir para transformar o nosso mundo, a nossa realidade, o nosso dia a dia, tá bom? Então agora nós vamos entender o que é o processo histórico, né? O processo histórico, então, é o relacionamento do ser humano com a natureza ou dos indivíduos entre si, determinando as leis de movimento da história e relacionando com um conjunto de transformações. Ou seja, pessoal, o processo histórico é o relacionamento que o ser humano tem com a natureza. Desde os primeiros seres humanos que nós interferimos na natureza. Lá na pré-história, nós interferimos na natureza para caçar, para pescar, para coletar, que era para a gente conseguir os nossos alimentos. Depois, a gente inventa a agricultura, daí a gente já tem que devastar, já tem que derrubar árvores, para plantar. E aí a gente vai sempre o quê? Interferindo na natureza, transformando a natureza. Então, esse relacionamento que a gente tem com a natureza faz parte desse processo histórico. Depois nós vamos o quê? Construir cidades. Para construir as cidades, a gente também interfere na natureza, a gente também transforma a natureza. E isso em tudo que nós vamos fazer, nós vamos interferindo, nós vamos transformando a natureza. Então, esse relacionamento do ser humano com a natureza faz parte desse processo histórico. Assim também como o relacionamento entre nós, indivíduos. Como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é fruto do relacionamento entre nós, indivíduos, que chega um momento em que essa relação ela não fica boa, que acaba gerando uma guerra, certo? Então, esse relacionamento com a natureza e entre nós, indivíduos, vai gerando o que nós chamamos de processo histórico. E essas transformações que vêm com o processo histórico, nós podemos chamar de transformações quantitativas, que são provocadas pelo aumento dos volumes e proporções, ou seja, o aumento da população, o aumento de cidades, certo? E outro tipo de transformações são as transformações qualitativas. Essas ocorrem devido ao surgimento de novas condições de vida, são as mudanças que se refletem imediatamente na totalidade da sociedade, ou seja, transformam os costumes, as formas da gente viver, de nós seres humanos, conviver entre nós. E aí a invenção do fogo, que muda completamente a forma das pessoas viverem lá na pré-história, a Revolução Industrial, que a máquina, que traz a máquina também é outro acontecimento que vai mudar completamente, que vai transformar completamente os costumes de como as pessoas vivem em sociedade. Então isso é o processo histórico. E aí algo bastante importante para a gente entender nesse processo histórico é que ele é representado por acontecimentos. Cada fato é a sequência ou sucessão do que já ocorreu. Ou seja, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, ela é um acontecimento, é um fato, E aí a sequência desses acontecimentos é que forma justamente o nosso processo histórico. No Brasil, por exemplo, nós temos a criação da Lei Áurea. A partir da assinatura da Lei Áurea, acabou a escravidão no Brasil. E isso vai trazer o quê? Uma grande transformação na sociedade brasileira. Então, a Lei Áurea ela é um fato, ela é um acontecimento, o qual vai trazer grandes transformações na sociedade brasileira, porque a partir dessa lei, a escravidão no Brasil se torna crime. Então, isso são fatos, são acontecimentos. E aí, a sequência desses acontecimentos forma o que nós chamamos de processo histórico. E agora nós vamos discutir o que são as fontes históricas. Eu acho que uma pergunta importante para esse momento é que a gente pode se perguntar, mas como é que os historiadores eles sabem de tudo isso sobre o passado? Como é que eles descobrem esses acontecimentos, esses fatos? Por exemplo, como é que eles sabem que existia uma Lei Áurea
né, que foi assinada pela Princesa Isabel, né, e em que ano, em que dia, como é que os historiadores têm todas essas informações? Essas informações vêm justamente a partir do que nós chamamos de fontes históricas. Então, as fontes históricas, elas é tudo aquilo, né, que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Certo? E aí, as fontes históricas, então, são vestígios, né? São pistas, e que o historiador dispõe desses vestígios, né, para obter informações, certo? Então, sem esses vestígios, sem essas pistas, sem essas fontes, é impossível o historiador escrever sobre determinado acontecimento, sobre determinado passado, certo? Basicamente, se dividem em dois tipos as fontes históricas. Existem as fontes históricas escritas e as não escritas, né? Embora atualmente essa divisão seja bem maior e mais detalhada, como a gente vai ver a seguir. Então vamos lá para os tipos de fontes, né, históricas. O primeiro tipo de fonte é a fonte escrita, né? Ela é a mais utilizada pelos historiadores, pois facilita a compreensão do pensamento da época. E aí, como exemplo de fonte escrita, nós temos os livros, os documentos, jornais e revistas, né? Entre outras coisas, certo? Um outro tipo de fonte bastante usada pelos historiadores é a fonte oral, né? Ela é transmitida de geração em geração através de costumes, de contos e lendas, certo? Ou seja, é aquilo que as pessoas vão falando uma para a outra. Oral, vem da oralidade, vem daquilo que é dito pelas pessoas, certo? E nós temos ainda as fontes visuais, né, que são mapas, anúncios de publicidade, quadros, pinturas, fotografias, certo? Temos também as fontes sonoras, que são os discos, as trilhas sonoras, as músicas, né? E entre tantas outras possibilidades, então são as fontes sonoras. Além disso, nós ainda temos as fontes arquitetônicas, que são edificações, casas, castelos, monumentos, cemitérios, igrejas, né? Qualquer coisa da arquitetura, né? Então, essas são as nossas fontes arquitetônicas. E nós temos a fonte material, né? Que é a cultura material, são móveis, joias, armas, vestimentas, instrumentos de trabalho, utensílios domésticos, entre tantas outras possibilidades de fonte material. E aí nós temos a fonte imagética. É a reprodução de pinturas, de fotos antigas, reprodução de cenas de filmes e história em quadrinhos, certo? E assim terminou a nossa aula de hoje sobre a introdução ao estudo da história. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos bons estudos. Vão lá correr fazer as nossas atividades, tá bom? Bom estudo mais uma vez. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.